Olá, tá começando mais um painel regional aqui pela telinha da Rede Família. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com Pedro Zaros. Ele que é empresário, é mentor, é CEO da Luminária Academia de Empresários e diretor da Mr. Wiz, Escola de Empreendedorismo para Crianças. Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso painel regional. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Juliana, por a participação de estarmos aqui hoje. Bom, hoje a gente vai falar desse assunto que mexe com a vida de todo brasileiro. Educação financeira. E vamos começar logo pelas crianças, né? Porque eu acho que é um tema pertinente, já que nós vivemos num país onde falta muita educação financeira. Reflexo disso é a quantidade de brasileiros endividados, inclusive o governo, né, lançando programas aí, como Desenrola, por exemplo, para tentar melhorar um pouco a situação do nosso país. Muito disso é por conta dessa falta realmente de conhecimento, de acesso, às vezes, à informação. E você, preocupado com isso, criou a escola, né, Mr. Wiz, é a escola para as crianças. E ali elas aprendem empreendedorismo e aprendem sobre educação financeira também, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Isso mesmo, Juliana. Acho que a gente tem essa preocupação muito grande, né, em relação a esse tema que tem que ser tratado, eu falo que desde o berço, né? Desde quando a criança nasce, a gente deveria levar esse tema para todas as crianças. E esse é um projeto, na realidade, de um grande empresário chamado Carlos Wizard, né? Onde ele criou essa escola de empreendedorismo para crianças e adolescentes, no qual a gente faz parte desse projeto. E um dos pilares é a educação financeira. É nobre falar sobre esse assunto, né? Porque às vezes a criança não consegue lidar com essas questões depois de adulto. Então, dentro da minha trajetória, eu venho trabalhando com empresários, né, já formados. E muitas questões vêm, Pedro, o que eu faço com as minhas finanças? E a gente vai educando lá o mais velho, vamos dizer. Eu falei assim, poxa, se a gente pudesse levar isso lá para as crianças, eu acho que a dor seria menor lá como adulto. Então, daí casou essa ideia do Carlos, né, com essa vontade que eu tinha muito, falou assim, vamos abrir uma escola. Então, a gente está aí nesse projeto muito bacana de trazer esse conhecimento, de a criança saber lidar com o dinheiro, tanto com a sua escassez, também com o dinheiro que ela consegue contribuir ali durante o momento dela de vida. Isso é importante, né? Porque muitas vezes aí as crianças, elas... até uma certa idade, é normal elas não entenderem o valor do dinheiro. Ver a mãe colocando o cartão ali, né, no caixa eletrônico e saindo dinheiro, elas acham que é assim, né? É só ir lá digitar, saiu o dinheiro. Mas para sair aquele dinheiro, ele teve que entrar de algum lugar, Com né? certeza. E é complicado, às vezes, o pai e a mãe, que muitas vezes também não tem essa educação financeira, passar esse conhecimento para as crianças, né? Então tá aí a importância realmente de pessoas preocupadas e com técnicas específicas para que a criança, o jovem consiga assimilar essas informações, porque não são informações tão simples assim. Até a gente na vida adulta às vezes demora, né? Patina ali para aprender um pouco a respeito disso. Para uma criança eu imagino que a técnica tem que ser ainda mais apurada, né? Para não ficar aquele assunto maçante, pesado e para ela realmente assimilar tudo aquilo, né? Perfeito. E uma das coisas que a gente tem como objetivo é trazer de uma forma lúdica, né, para a criança entender. Porque você falou, né, às vezes eu tenho hoje um filho de 18, mas quando ele era pequenininho, não, pai, você tem cartão, passa aí o cartão que está tudo certo. Mas de onde vem esse dinheiro do cartão? Então eles não têm a noção, né, que existe todo um processo para chegar. Então essa escola vem trazer isso de forma lúdica, um tema importante para ele entender de onde começa até onde, né, ele pode ir com essa questão de dinheiro. Então, temos jogos, temos brincadeiras, de uma forma bem lúdica mesmo, para a criança entender, né, sobre a educação financeira. E eu acho que isso é um ponto crucial, né, até para o desenvolvimento dessa criança, né? As dores que ela vai poder ter no futuro vão ser bem menores. Então, quanto a gente hoje colhe frutos, né, porque a gente não soube plantar lá no passado. E aí você vê, né, que quando a criança ela já chega na fase adulta, que ela vai ter que começar realmente a lidar com o dinheiro dela, pagar as contas, fazer aquilo, né, que todo adulto faz e que não é fácil, é uma tarefa às vezes que exige até, né, um pouco ali de habilidade de todo mundo para conseguir juntar a conta, para pagar a conta que você tem a receber, fazer aquele balancetezinho normal que a gente aprende lá no começo, quando começa a aprender matemática, né, o que entra, o que sai. E quando ela chega nessa fase adulta, já tendo esse conhecimento, ela não vai passar
pela dor ou pela necessidade de, às vezes, enfrentar uma dívida, né? Quando a pessoa tem cartão de crédito a primeira vez, né? Entra ainda com essa questão de criança, aí só passar o cartão, a fatura chega. Chega. E aí, muitas vezes, a pessoa entra numa dívida sem fim, no rotativo do cartão, que você patina, mas é difícil, né, você conseguir sair dali. Então, quando ela chega com essa consciência, de fato, faz toda a diferença na vida adulta dela, né? Você, além de treinar as crianças, vamos usar essa palavra, treinar as crianças, né? Porque você também treina os empreendedores. O que você percebe nessa transição dessa fase, né? Quando a pessoa resolve empreender. Ela, às vezes, quer deixar ali de trabalhar como CLT ou está, desde há muito tempo, tentando engrenar nessa vida de empreendedorismo, mas sempre tem algumas dificuldades. Quais são essas principais dificuldades que você acaba detectando ali nas pessoas? Que legal. Hoje, na realidade, né, a Luminária já tem 15 anos de experiência, a gente já está com mais de 1.000 empresários treinados e sempre a mesma dor. Né? Na realidade, eles mostram, né, muitas coisas que eles trouxeram da vida de criança para a vida adulta. Então, eu vou abrir uma empresa. Daí eles acham que é só abrir uma portinha, abriu a empresa. Não. Está muito mais do que isso, né? Então, o que eu fico assim mais satisfeito em relação a todos esses jovens empresários, os empresários de pequena e média empresa, que é o nosso público, que a força de vontade deles é muito grande. Só que daí que falta habilidades gerenciais, administrativas e de muito autoconhecimento, porque eles trazem requisitos o quê? Lá da educação que tiveram, do meio que eles estavam e começam o quê? Fazer a mesma coisa aí na vida empresarial. E aí que pode não dar certo. Então, a Luminária tem esse grande objetivo, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para empreender de forma melhor, porque as técnicas estão aí. Mas não adianta eu te dar uma Ferrari para você dirigir se você tem o quê? Crenças lá atrás, uma educação que não foi propícia aí para o empreendedorismo, isso não vai dar certo. Então, eu vejo que a maior dificuldade do empresário hoje, de pequeno e médio, é essa mudança de chave para o empreender. A gente teve aí, pós-pandemia, né, uma avalanche de empresas sendo abertas, né, vários microempreendedores, mulheres, que acabaram se transformando em arrimo de família por conta de percas de emprego ou até mesmo falecimento, né, na família. O pai ali, que era o responsável financeiro, morreu de Covid e a mãe, sem saber o que fazer ali, começou a fazer um brigadeiro, um bolo ou um artesanato em casa e, de repente, percebeu que dali poderia vir uma renda legal e virou a renda da família. E, de repente, ela, de dona de casa, passou a ser empresária. E aí, como é que eu faço? Como é que eu lido com essa nova realidade? Vocês têm encontrado muita gente assim, procurando entendimento para até aumentar, crescer a empresa, né? Porque, às vezes, a pessoa está ali, tem oportunidade de crescimento, só que ela só não avança porque ela não sabe o que fazer, né? É um mundo novo. Perfeito. 99% dos nossos empresários que fazem o nosso curso é essa história, né? Começaram, aventuraram e aí deu certo. E agora? Deu certo, como que eu faço para subir o próximo degrau? E aí que a gente vai ajudar, porque na realidade, tecnicamente, eles são ótimos, né? Que nem você deu o exemplo. Faço o melhor brigadeiro o quê? Da região, da minha cidade, né? Ou do meu bairro. Tá bom, faz o melhor brigadeiro. E gerenciar esse brigadeiro para escalar, para ter mais lucratividade. E aí que a gente entra, né? Vamos lá, vamos te ajudar com técnicas gerenciais, ferramentas administrativas, mas olhar para você, por que você não consegue escalar o seu produto? Então, é isso que a gente tem um grande foco. E é muito bacana. E você dá um pouquinho, sabe o que eu gosto mais disso tudo? Você dá um pouquinho para eles, eles já voam, né? Então, como eles são pessoas sedentas a esse conhecimento e dando isso, os caras decoram. E fora, né, essa galera aí que foi para o empreendedorismo por uma necessidade e se encontrou ali nesse ambiente, a gente percebe que hoje os jovens cada vez mais estão com essa ideia de empreender. É difícil hoje você encontrar um jovem que quer trabalhar numa empresa X, quer fazer carreira, né, ali na empresa Y, quer ter a CLT, a carteira assinada. Antigamente, todo mundo queria ter a carteira assinada, né? Ai, minha carteira está assinada. Hoje as pessoas pensam diferente, a gente vive numa realidade diferente. E a maioria quer empreender. Isso também vem acontecendo, né? E cada vez mais cedo. Com certeza, principalmente essa geração Z,
né? E a próxima que vem vindo, que está com seus 5, 7 anos, por isso que nós pensamos nessa geração, eles querem isso, né? Eu vejo a liberdade, né, em relação de fazer e acontecer. Né? Como eu falei, eu tenho um filho de 18 e com 7, 8 anos, a minha sogra vendia roupa em casa, ele já pedia para ir em 99 comprar bala para vender para as clientes. Então, assim, hoje em dia, né, ele é um grande empreendedor, por isso que está em todo o projeto conosco. E a gente tem que ensinar, porque se a gente não ensiná-los, como que eles vão se tornar? Então, cada vez mais, né? Acho que é aquela segurança da nossa geração, eu sou da década de 70, que meu pai falava, né? Filho, faça faculdade para o quê? Passar num concurso público para ter uma carteira assinada, né? Na realidade, nós tivemos que quebrar muitas crenças dentro de nós para se tornar esses empreendedores que nós somos hoje. Essa geração, se a gente não der esse conhecimento, eles vão sofrer muito mais, porque eles vêm com isso dentro deles, né? Já é uma sede diferente, né? A questão até da própria segurança em si, parece que eles não se ligam muito nisso. Eles querem mesmo, eles têm esse espírito de se aventurar. E aí é que mora o grande perigo, né? Porque uma aventura sem nenhum tipo de conhecimento, ela pode se tornar trágica. Então, ela sendo guiada ali, às vezes até aguçada, né? Essa questão do empreendedorismo do jovem, da criança, aí sim ele vai poder ser um adulto empreendedor consciente, porque senão vai viver quebrando, como a gente vê um monte de gente por aí. Abre uma empresa, quebra. Aí abre outra empresa, quebra. Ah, não, é o ramo que não dá certo. Vai para outra, também não dá certo. Na realidade, não existe ramo ruim. Não. É a pessoa que não sabe realmente ali como lidar com essa situação de empreender, né? Perfeito. Hoje tudo... eu tenho uma frase assim, que tudo na vida já deu certo. As pessoas, não, mas para mim deu errado. Não deu errado. É que você não soube aproveitar a oportunidade que estava na sua frente, né? E essa oportunidade a gente só se aproveita através do conhecimento. Por isso que eu sou um apaixonado pelo conhecimento e levar esse conhecimento para todos, né? Esse era um grande ideal da minha vida. Não só os grandes, mas porque também para os pequenos, né? Então, quando você une conhecimento com as pessoas que têm vontade desse conhecimento, essa eu acho que é a lei, a regra do sucesso, não é verdade? Uma pesquisa feita pelo Sebrae em março de 2022 mostra que 93 milhões de brasileiros estão envolvidos aí com empreendedorismo, que representa 67% da população brasileira. E esse número tende a crescer cada vez mais. Segundo o boletim Mapa das Empresas, foi registrada uma abertura de 1,3 milhões de empresas no país. São mais de 19 milhões de empresas ativas no Brasil. Cerca de 99% do total dessas empresas são micro e pequenas empresas e representam aí 27% do PIB e 62% de oportunidades de emprego. Bom, a gente falou aqui, né, a gente estava falando inclusive dessa tendência, tanto dos que migraram para esse empreendedorismo pela necessidade, quanto essa juventude que já vem com esse conceito diferente. Mas a gente sabe que existem vários pilares que precisam ser trabalhados para que um empreendedor realmente tenha sucesso no seu empreendimento. Nós falamos aqui de conhecimento, de técnica, mas existe uma questão que até alguns coaches, né, falam da própria emoção, né? O dinheiro emocional, por exemplo. Como é que a pessoa faz para administrar isso? Que aí é mais difícil, tem técnicas também, mas é algo um pouco mais profundo, para que ela realmente entenda o que é o empreendedorismo e não deixe, né, que essas crenças, que toda essa bagagem que às vezes a gente traz com a gente atrapalhe nesse momento do empreendedorismo. Como é que vocês trabalham isso na pessoa? Que eu acredito que é um desafio tanto, né? É um desafio tanto. A gente até chama de todo empreendedor tem que ter uma inteligência emocional. Se ele não tiver essa inteligência emocional para lidar com todas as adversidades, né, que ele vai encontrar durante o empreender, ele não vai chegar ao sucesso. Muitos empresários falam assim, Pedro, eu não aguento mais a adversidade na minha vida. Eu falei, se você não aguenta mais, muda o quê? Até a sua profissão, porque todo empreendedor, ele, né, como a própria palavra diz, ele é um resolvedor de problemas. Então, gratidão pelos problemas, porque é aí que eu vou me tornar cada vez mais empreendedor. Mas o que difere um de ter sucesso e outro não, se o mundo de adversidade está aí? É que um encara as adversidades de uma forma positiva e o outro encara de uma forma o quê? Negativa. É aí que entra a inteligência emocional. Então, a gente se preocupa muito com isso.
E como que a gente melhora a nossa inteligência emocional, que eu acho que todo mundo gostaria de saber? É através do autoconhecimento. Né? A gente tem que olhar para dentro e saber quem eu sou, por que eu estou tendo essa reação, o que foi colocado dentro dessa minha mente para eu ter essa reação. E aí que nós, dentro dos nossos treinamentos, vamos cutucar e procurar. Ah, foi porque meu pai dizia isso, foi porque a minha mãe falava isso, foi porque o ambiente que eu vivia era assim. E aí a gente começa a trabalhar isso para ele ter uma inteligência emocional mais forte para conquistar os seus objetivos. Até porque, né, o empreendedorismo, uma empresa, quando você vai administrar uma empresa ali, claro que a gente não está lidando com robôs, são pessoas, têm sentimentos, têm emoção, mas a razão ela precisa estar acima, né, de todas essas questões, porque senão a coisa fica complicada, né? O empresário ele não pode querer ser pai de todo mundo ali, ou mãe de todo mundo, ou querer fazer de uma maneira que racionalmente não vai funcionar. Então, tem técnicas, tem números que precisam ser alcançados e essa inteligência emocional faz toda a diferença, até porque a gente vive hoje numa geração que não gosta muito de processos, né? Não suporta muito o tempo do processo, querem as coisas assim, muito rápido. A gente está acostumado na internet, imagina, na minha época, você tinha que esperar o computador meio que esquentar ali para você acessar, né? Era internet de escada, gente, não era clicou, funcionou. Hoje as coisas acontecem muito rápido e às vezes essa falta de paciência para o processo também faz com que muitos empreendedores quebrem, mesmo estando no caminho certo, né? É necessário passar por esse processo até para chegar pronto lá na frente, né? O processo serve para isso. Com certeza. E aí, essa mudança de geração, para nós empreendedores de uma outra geração, é que é a grande dificuldade. Porque a gente quer gerir as nossas empresas como a gente geria 10, 20 anos atrás. E essa geração não aceita mais isso. Então, por isso que hoje, né, vocês empresários precisam começar a entender que nós estamos numa transição. E hoje se fala muito em humanocracia. É olhar o ser humano como um todo e respeitar o que ele consegue fazer. E para a gente que vem de uma burocracia, como assim, Pedro? Né? Hoje eu estava numa reunião de empresários e falava, como assim eles não vão fazer o que eu peço? Eles não fazem esse processo. É assim mesmo, mas eles estão chegando lá? Estão. Então está tudo certo. E isso é uma inteligência emocional que a gente tem que ter, porque a gente quer como a gente deseja, né? E às vezes não pode ser assim. Então a gente ensina esse empresário a ter esse outro olhar. Muitos que acabam falam assim, olha, foi gratificante porque você tirou uma venda dos meus olhos. Eu só estava enxergando como eu gostaria de enxergar e não estava olhando para o outro. Então, eu acho que essa virada é muito importante. E lá vocês trabalham, né, todas essas etapas, né, do empreendedorismo. Tem as crianças, que a gente já falou, que, aliás, é um projeto que faz a diferença de fato. Aguça os olhos. Né? Aguça. E a gente sempre fala que deveria ter esse conhecimento desde pequenininho na escola, né, para todos ali, para todo mundo ter acesso, porque é algo que você realmente vai usar, né? Tanta coisa que a gente aprende a gente não vai usar depois, não é verdade? Né? E essa é uma situação que você vai usar, vai fazer diferença na sua vida. Então, seria bom se a gente pudesse entregar esse conhecimento para todo mundo. Vocês trabalham com as crianças, vocês formam empresários, vocês reciclam empresários, quer dizer, é ali um escopo completo. Faz todas as etapas, né? Sim, sim. A gente agora, né, inaugurando essa unidade lá em Limeira, a gente vai trabalhar dos 7, eu falo até aos 99 anos, né? Com toda essa perspectiva, olhando para o empreendedorismo. E sempre lembrando de grandes 5 pilares. Trabalhando a liderança, a inteligência emocional, a educação financeira, né? E esse autoconhecimento, que é muito importante para esse desenvolvimento. E exercer a liderança não está nada fácil, né? Como você mesmo falou agora há pouco, é outra geração, gente. É outra história, as coisas não funcionam como funcionavam antes, né? Então, precisa realmente estar ali reciclando os conhecimentos. Mesmo quem já é um empresário de sucesso, a empresa está indo bem, pode melhorar, né? Com certeza, eu falo que sempre tem, né? Sempre tem um espaço para a gente dar o 0,1% e que se você mudar 0,1% da sua gestão, o resultado vai ser outro, né? Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, perguntaram para ele assim, Einstein, o que é loucura ou insanidade mental? É fazer as coisas do mesmo jeito, buscando resultados diferentes.
E quantos nós, empresários, fazemos as mesmas coisas todos os dias e querendo resultados diferentes? Não dá mais. Mas como que eu mudo? Né? Através de olhar para dentro e falar, poxa, eu posso fazer de uma forma diferente. E é isso que a gente ensina na escola. E esse autoconhecimento é o que a gente foge, porque, olha, não é fácil, né? Olhar para dentro nunca é fácil, né, Juliana? É mais fácil você arrumar o problema dos outros, né? Você ali falar, não tá aqui, tá ali, né? É o funcionário que não tá funcionando, né? Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado, que não sou né? eu. Eu até brinco, às vezes eu falo assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então você vai terceirizando ali, porque olhar para dentro realmente é difícil, é uma viagem difícil, longa, que às vezes tem que mexer em algumas dores, mas não tem outro caminho. Sim. Essa é a única forma de você realmente se entender, né? E você se entendendo, você se compreendendo, fica tudo mais fácil em torno, Com né? certeza. E aí, né, por razões egóicas, vamos dizer, do nosso ego, a gente não consegue, né? E aí eu aprendi com esses grandes empresários, né, que existe uma lei muito forte, né, que a gente precisa começar a analisar. Que dentro da empresa, quando as coisas dão certo, você tem que olhar para a janela e aplaudir todos à sua volta, né? Que fizeram aquela conquista. Mas quando as coisas estão erradas, você tem que olhar para o espelho, que o maior culpado foi você. Você tem que mudar a rota, não são eles os culpados. Então, quando a gente leva essa filosofia para o coração e leva isso para a criança, entender que na hora da brincadeira ela deu algo errado, foi culpa dela, não foi culpa do amiguinho. Então, quando você pega tudo isso e fala, poxa, por que a criança não pode ter acesso a essas grandes teorias? Claro que pode, é só a gente levar e conduzi-las para isso. Eu tenho certeza que diante, né, dessa nossa filosofia, nós vamos construir sempre um mundo melhor. Essa questão da consequência também é algo que essa geração, e eu não digo essa geração agora de crianças, não, crianças grandes, de 30, 40 anos, que a gente tem aí por aí espalhado, não gosta, não né? Gosta. As pessoas querem fazer o que querem, do jeito que querem, sem pensar nas consequências que vão ter. Isso para empreendedorismo é suicídio. Você precisa ter em mente cada passo que você vai dar. E ter esse conhecimento vai fazer com que você entenda que todos os seus atos têm consequências. E você vai ter que lidar com elas, né? Uma hora ou outra, você vai sentar no banquete ali das suas consequências. Elas vão ser boas ou ruins, depende das atitudes que você teve ao longo da vida. E as pessoas, às vezes, não querem muito tratar das consequências, né? Não. Jogam para o outro, colocam a culpa em alguém que é bem mais fácil de resolver. Então é só, já sei que eu tenho que ter consciência, já sei que eu tenho que ter inteligência emocional, vou seguir sozinho. Não faça isso. Vá procurar, né, as pessoas que vão te ajudar, porque como a gente falou, é uma jornada difícil e sozinho não dá para fazer, porque tem algumas técnicas que vão levar a gente, né, até aquele lugar que a gente foge, mas que é preciso a gente chegar para resolver de vez um problema que está desde a infância e te atrapalhando, às vezes não dá, né? Fazer a empresa crescer, dobrar, triplicar de tamanho. Essa é a importância de pessoas que têm todo o conhecimento e estão a fim de ajudar as outras pessoas, como é o caso de vocês, né? É isso mesmo, a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Então eu brinco lá que os empresários falam assim, não, eu preciso vir aqui, Pedro, para escutar você berrar nos meus ouvidos para eu mudar essa técnica, esse hábito, esse comportamento. É isso aí mesmo, né? Eu acho que na realidade a nossa intenção é mostrar o outro lado da moeda. Porque se ninguém mostrar o outro lado da moeda também para você, como você vai saber que existe o outro lado da moeda? Então esse papel acaba trazendo esse grande sucesso aí que nós estamos. Então você já sabe, tá batendo a cabeça no empreendedorismo aí? Ou então tá com os pequenos em casa, mesmo que eles não queiram ser empreendedores ou que essa não seja a sua pretensão, que seus filhos sejam grandes empreendedores, mas que eles aprendam a lidar não só com o dinheiro, mas com a vida de fato, né? Porque empreendedorismo, gente, não é só financeiro, é a vida, né? É você parar para vida. pensar, somos empreendedores da nossa própria vida. Independente se você é CLT ou não, você está empreendendo todo dia, a sua vida está ali, você tem que aprender a lidar com todas essas suas consequências. Procurem pessoas que vão ajudar, de fato, com técnicas, né, com clareza ali, sem mágica, porque não existe também passe mágico que vai fazer 3 passos para você se transformar um empreendedor de sucesso, né? 7 passos para você sair Não é assim que funciona, é processo, né? É processo. Eu falo que tem 3 palavras mágicas para você chegar lá. A primeira é a disciplina.
Se você não tiver disciplina naquilo que você deseja, você não chega. A segunda é disciplina. Disciplina em cima daquilo que você deseja, da disciplina que você teve. E a terceira é disciplina. Tendo essas 3 palavras, com alguém acompanhando, vamos conquistar o mundo. Não existe caminho fácil não, gente. Para você realmente ser um empreendedor de sucesso, precisa de muito esforço e, claro, muita disciplina. Precisa querer de fato, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso painel regional. Obrigada por ter colaborado, ter ajudado quem está em casa a entender um pouquinho melhor desse mundo de empreendedorismo. Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade. Você que está em casa, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar aqui no painel regional. Até lá.